Olá, seja muito bem-vindo a este canal que se chama Acorda Mulher. O meu nome é Jaqueline Tavares e este vídeo é um dos primeiros vídeos da série Primeiros Passos, É uma série que orando o Senhor, buscando a Deus e buscando um direcionamento para este canal, aí veio isso. Como tivemos a série Níveis Espirituais, que é um conteúdo dizendo que o caminho para quem aceitou a Jesus, para quem resolveu entregar sua vida para Jesus, é um caminho sem volta, né? E aí ali eu, nessa série bem amadora, bem assim, na espontaneidade, eu comecei a trazer alguns textos bíblicos, algum conteúdo sobre como andar no cristianismo. E esta série eu vou fazer falando dos primeiros passos. Então, os primeiros passos é o quê? O primeiro de tudo é a salvação. Qual é o plano da salvação? Aí depois, por que orar de olhos fechados? Por que dobrar os joelhos? Por quê, né? E tem eu vou dar mais uma continuidade sobre o batismo, a igreja sem paredes, o que seria a igreja sem paredes, e por que tantos costumes, né, que o cristianismo tem, e por que existe tantas pessoas que resolvem ser mártires. Estamos no Brasil. Brasil, somos um país democrático, onde a gente escolhe ser o que a gente quiser. Então, se a gente escolhe ser espírita, a gente tem a liberdade de ser espírita. Se a gente quer escolher uma religião afro, a gente tem a gente tem a liberdade de ter a religião que quer. E eu, Jaqueline Tavares, eu escolhi ser cristã. E não é evangélico, né? Então, qual é a diferença? O evangélico, para mim, no meu ponto de vista, acabou sendo uma moda, né? Então, é um estilo de vida livre demais. E o cristianismo, a liberdade do cristianismo é outra. É uma liberdade eterna, não uma liberdade para este mundo. Então, não é uma liberdade em que a gente pode fazer o que quer, segundo o sistema deste mundo, né? Então a gente é livre fugindo desse sistema. Então eu escolhi ser cristã a ponto de ser mártir, né? Então o que seria um mártir? A gente tem muitos irmãos, né? Tem um ministério que eu contribuo com ele, que é o Portas Abertas. Portas Abertas mostra muito quantos irmãos nós temos em outros países em que são massacrados, eles são proibidos de comprar, são proibidos de estudar, são proibidos de fazer parte da sociedade simplesmente porque é cristão. Então, é esse tipo de cristão que eu quero ser. Se de repente o Brasil deixar de ser democrático, deixar de ter essa liberdade nossa, eu não vou entrar no sistema. É difícil isso. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre a salvação. Então, eu não vou ficar dando textos bíblicos, aqui na descrição eu vou dar os textos bíblicos, mas eu vou de cabeça para não ficar assim tão longo o vídeo. Deus criou os seres humanos, Adão e Eva, e aí está na Bíblia, lá no Gênesis, né? Então tem muita gente que fala, você acredita nisso? Acredito. Está escrito na Bíblia, eu acredito. Então, para quem acredita, é só conferir na Bíblia. Então, Deus fez Adão e Eva com o propósito de criar uma humanidade, de criar um povo para ele. Então, não era um povo, vai ter o povo A, o povo B, não, era um povo único, era único. Então, de Adão e Eva ia se multiplicar, sim, seres humanos eternos. Então eu tenho até uma teologia que eu mesma estudei e busquei, criei para mim.
eu falo sobre essa teologia, mas eu não ensino ela como padrão de regra, porque linhagens teológicas existem várias, né? Então a gente escolhe a nossa. Então eu acredito que Adão e Eva seria multiplicar e viver eternamente se eles não tivessem desobedecido a palavra do Senhor e ter comido do fruto do conhecimento. Não era uma maçã, não era uma fruta assim comum, mas era uma árvore que dava um fruto de conhecimento do bem e do mal. Se eles não tivessem tido esse conhecimento, Adão e Eva seriam eternos, eles estariam aqui, nós seríamos geração deles e nós não conheceríamos o pecado, então nós andaríamos na liberdade, né, que é pregada na Bíblia. É a liberdade que o Senhor Deus quer para nós, né? Então, quando eles fizeram isso, caíram na tentação, porque o conhecimento ele traz aquela tentação, aquela vontade de conhecer, aquela curiosidade, né? Então, o conhecimento trouxe isso. E aí o que que acontece? Eles pecaram, ficaram separados do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o que que acontece? Deus, mesmo com tudo isso, Deus fez uma promessa, que está em Gênesis 3. Vou deixar a descrição aqui certinha para vocês acompanhar. O filho da mulher pisaria a cabeça da serpente e a serpente morderia seu calcanhar. Então já foi uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Aí depois a gente vai decorrendo a Bíblia inteira, a gente vai estudando a Bíblia, vai lendo a Bíblia e vai tendo a revelação de que Jesus Cristo já foi prometido desde o Gênesis e vai passando pela Bíblia, a promessa da vida eterna. Nos Salmos, então, tem várias promessas de vida eterna. E hoje eu só vou dar uma lida em Isaías, porque o mundo estava separado, mas Deus quer a gente de volta. Deus quer esse povo de volta. E o que é o plano da salvação? O plano da salvação é Deus amar o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu único filho. Ele se transformar, o próprio Deus transformou em carne e se entregou por amor a nós. Mas não é a nós todos, mas é a todo aquele que nele crê, para que a gente não pereça, mas tenhamos a vida eterna. O castigo nosso por nos separar de Deus é a morte do corpo, né? A morte da alma, a morte do espírito. Morreu, acabou. Mas a promessa é a vida eterna, é a ressurreição dos mortos, é a gente ressuscitar e viver na plenitude da originalidade, né? Que Deus fez a gente na origem, lá no começo, no Adão e Eva, Deus fez um corpo santo, um corpo separado, um corpo em que não se corrompia. É um corpo que se alimentava da árvore da vida. Que no Gênesis tem duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Depois, quem lê a Bíblia vai ver essa árvore da vida lá no Apocalipse, que é a promessa, né? Então, todo aquele que vencer terá o direito da árvore da vida, está no Apocalipse. Então, a gente vê que quando a gente ressuscitar, o nosso corpo não será esse corpo. Porque a forma que Jesus Cristo ressuscitou, eu já estou confundindo tudo vocês, né? Então, vamos para a promessa. A promessa é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos salvos. Jesus Cristo não pecou. Jesus Cristo, mesmo tendo conhecimento do bem e do mal, ele escolheu fazer o bem. Ele resolveu perdoar, ele resolveu não pegar as miudezinhas, né? Logo que eu me converti, eu tinha assim uma briga interna com Deus, né? Falava assim, quando Jesus morre, ele fala assim, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Senhor, eu perdoaria coisa nenhuma, eu jogaria fogo, eu matava todo mundo, mas não, o amor de Deus, ele é incondicional. Deus, né, na forma de Jesus Cristo, estava sendo
pisoteado, ele estava sendo massacrado. Quem assistiu aquele filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, não aguenta, quem é cristão mesmo não consegue aguentar assim, sem chorar, sem ter uma revolta. Então, aqui, né, no filme são duas horas mais ou menos de tortura, mas Jesus Cristo não viveu 2 horas de tortura, ele viveu muito mais, ele viveu 12 horas mais ou menos. Então, o que acontece? Foi muito sofrimento para um inocente, para o próprio Deus, né? Para o próprio Deus, ele sentiu todas as dores para que nós venhamos ser salvos. Então, todos nós que pegamos e assumimos esse sacrifício de Cristo, levamos a sério esse sacrifício, nós somos salvos. E em Isaías, tem uma passagem, Isaías 9, que fala assim: para a terra que estava aflita, não continuará mais obscura. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. Gentios são todos aqueles que não fazem parte do povo judeu, né? Então nós somos considerados gentios. E Paulo foi o nosso apóstolo, né? Apóstolo dos gentios. Então ele ensina-nos como andar no cristianismo sem ser judeu. Então, a Galiléia do Gentil. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. E tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegra-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exulta quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cedro do seu opressor, como no dia dos midianitas. O cedro do seu opressor, sabe quem é seu opressor? É o pecado. Porque toda vez, quando a gente está nos primeiros passos do cristianismo, a gente ainda vem cheio de vícios, né? Então a gente vem cheio de sentimentos. Então, aí a gente tá caminhando, daqui a pouco, puf, pecou. Nossa, você se sente rejeitado, você mesmo se rejeita, você mesmo não se perdoa. Ai, como que eu pude fazer isso? Né? Você se envergonha e acaba dando uma afastadinha. Se você vai na igreja, você deixa de ir pra igreja. Se você tava orando ali, tava naquela continuidade, você deixa de fazer isso. Então, este é o opressor. Mas Jesus Cristo, ele veio para tirar esse cedro opressor. Em João diz que todo aquele que confessar o seu pecado lhe será perdoado. Então, no livro de João, das cartas de João, fala sobre isso, que se você confessar, tá perdoado. Nossa, é simples assim? É simples, é a graça. Então, eu vou continuar aqui. O céu do seu opressor. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e todas as vestes envolvidas em sangue serão queimadas, servirão de pasto para o fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro e o seu nome será maravilhoso. Jesus Cristo, seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então Deus fez esta promessa. E aí esta promessa se cumpriu nos evangelhos. Quando a gente vai lá para o evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João, a gente vê a história do próprio Deus aqui na terra, que é na forma do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, entregar a sua vida para Jesus, ele vai ser livre, ele vai ter paz, ele vai ter um conselheiro, ele vai ter um nome forte. Então,
Quando a gente entende isso, quando a gente entra no cristianismo e entende que entregar a vida para Jesus é estar salvo, a gente não fica preso às doutrinas, às religiões, a gente é livre. A gente é livre para servir ao Senhor através da Bíblia, através do que está escrito aqui nesta palavra. Então, entrega o seu caminho ao Senhor Jesus Cristo, confia nele e o mais ele fará. E mais do que isso, o plano da salvação é a gente se jogar aos pés do Jesus Cristo crucificado, ver aquele sacrifício e reconhecer que aquilo tudo que ele fez foi porque eu pequei, foi porque você pecou, é porque a humanidade pecou. Então, para ele foi insuportável. E Deus, Jesus Cristo, ele ficou tão sujo com os nossos pecados, tão sujo, ele pegou todos os nossos pecados. Pegou o pecado da humanidade toda, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, desde a humanidade, desde o primeiro homem, que é Adão, até o último que nós não conhecemos, que vai vir a esta terra e que vai morrer, que vai ressuscitar e que vai ser arrebatado. Então, todos esses pecados estavam sobre Jesus Cristo. Isso foi tão grave que Deus virou o olho, porque Deus não pode ver o pecado. E Jesus Cristo se fez pecado para que Deus possa nos ver, para que Deus possa lá do céu olhar para nós. Então, quando nós tomamos o sangue de Jesus Cristo, jogamos os nossos pecados sobre aquela crucificação, jogamos a nossa alma, as nossas aflições sobre o sangue de Jesus Cristo, Deus lá do céu olha para nós, porque nós estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. E todo aquele que crê não perecerá, mas terá a vida eterna. O nosso objetivo como cristão é a vida eterna, não é ser próspero, não é ter uma vida abençoada aqui na terra, mas sim ser eternamente. É viver eternamente com Cristo. Eu quero agradecer a Deus por ser brasileira, quero agradecer a Deus por esta terra que é o Brasil. Apesar de tantos problemas, apesar de tantas tribulações, eu como cristã, eu tenho liberdade para servir o meu Deus. Eu tenho tanta liberdade que eu posso ir numa marcha para Jesus. Eu posso frequentar a igreja que eu quiser. Eu posso ler a Bíblia numa praça. Eu posso gravar um vídeo e falar do Senhor Jesus Cristo. Então, eu louvo a Deus pelo meu país. Eu oro pelo meu país e oro e peço oração pela igreja sem paredes, que é esta igreja que faz a vontade de Deus, indiferente de estar num grupo. Então, esta igreja sem paredes é a igreja livre, é a igreja que, mesmo sem liberdade, em países sem liberdade, eles conseguem, em seus pensamentos, ser livre. Fala, Senhor, eu vou viver contigo eternamente, eu vou conhecer as maravilhas do bem, porque aqui na Terra a gente tem mais conhecimento do mal do que do bem. E é isso. Deixe seus comentários. O próximo vídeo eu vou estar falando sobre por que orar de olhos fechados. Você não é obrigado a orar de olhos fechados, mas com a sensibilidade disso. E Deus te abençoe. Pregue o evangelho. Chama as pessoas para a liberdade. Tem muita gente dentro da igreja que não sabe o que é ser livre, não sabe o que é a salvação. E a salvação está na cruz, está em pegar a cruz do Senhor Jesus Cristo e o seguir. Que Deus te abençoe.